se alienígenas invadissem a Terra? Eu sei, você já vai logo meter aquele papo de que é muito longe, mesmo que existissem outros seres. Como eles fariam para chegar aqui? Teriam que achar uma forma de quebrar a velocidade da luz, se não um jeito de sobreviver por milênios, séculos dentro de um bagulho para poder chegar aqui com vida, na verdade. Ou eles iam se reprocriando na própria nave para chegar aqui em novas gerações. Mas calma lá, físico de YouTube. Se eu te dissesse que ao invés de viajar fisicamente, encontrassem uma forma de viajar através do som, e então tomar o controle do hospedeiro com quem eles tiveram contato para poder assumir esse corpo. Além de assumir esse corpo, seria um único ser quem ligaria todos eles, como uma mente coletiva, mas um pouco mais interessante do que o Vecna lá. É realmente todo mundo conectado, conectados pelos seus pensamentos, sensações e um único objetivo em comum. Se só isso já não é o suficiente para cair os butiá do bolso, relaxa, que é só a ponta do iceberg. Muito prazer, você pode me chamar de Shep, e eu espero que você se divirta com a minha resenha de Pluribus primeira temporada. Essa descrição que eu dei na entrada, ela é extremamente simples em relação ao que a série de fato quer passar. Só que esse vídeo aqui vai ser muito superficial de certa forma. Apesar de eu tocar assim em pontos que eu quero falar sobre a minha visão, a minha perspectiva e claro, a minha opinião depois de ter visto a série, qualquer informação a mais que eu der ou um passinho fora no spoiler, eu já vou praticamente estragar a sua experiência. Essa é uma daquelas séries que todo ponto, toda surpresa e tudo que você fica sabendo sobre ela conta para a experiência geral no final das contas. A primeira coisa que me fez se interessar em assistir essa série foi o fato de estar sendo feita por aquele tal do Vince Gilligan, que eu nunca falo o nome dos criadores aqui, mas é o mesmo cara que fez o Breaking Bad. Foi uma das primeiras séries que meio que explodiu a minha mente quando eu assisti, tá ligado? Não só o roteiro dela, mas como ela consegue fazer você se questionar ao longo da série se você tá torcendo pro lado certo. Muitas vezes torcer pro lado errado porque a série te argumentou e te botou na pele de uma posição que você passa a entender que, ok, não é certo, mas talvez você faria o mesmo. O próprio ritmo da série, ela começa num pico de bastante informação e bastante coisa para você ficar meio que atento ao que possa vir a acontecer, e depois, na minha opinião, claro, ela desacelera bastante. Assim como no Breaking Bad, é feito para você sentir tudo nos seus mínimos detalhes. Quando chegar no ápice do que a série quer que você sinta, de fato vai estar conectada àquela realidade. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso lá para frente. Claro, ao mesmo tempo que ele consegue manter em todo o episódio uma informação que faz você continuar querendo ver. Cores da série, que é maravilhosa, e toda vez que entra uma cena, você não precisa ser perito em cor para identificar que a tabela tá perfeita. É quase um quadro sendo olhado na parede, sabe? Tô babando muito a sério, vamos com calma. Tem a interpretação, que assim como no Breaking Bad, cada pessoa que assistir vai ter uma diferente. Muitas vezes pelo mesmo raciocínio, mas que vão se divergir. E a série quer que você sinta isso. Quer que você sinta cada momento, inclusive a ansiedade de alguns personagens, como por exemplo em um momento que a personagem principal precisa ouvir uma mensagem gravada no telefone por 3, 4 vezes seguidas, numa situação em que ela não aguenta esperar, em que ela quer resolver logo, mas ela tá presa a isso, e você passa por esse processo junto, querendo que aquilo também acabe logo, se perguntando o porquê você tá tendo que sofrer aquilo. Claro que é esse peso que vai fazer diferença lá no final. Ou quando o outro personagem lá viaja, lá do México, da Argentina, não sei, perdão, e você vai acompanhar essa viagem dele com todos os percalços de uma viagem, com as paradas de uma viagem. Vai ter momentos que você vai ver ele estudando uma palavra e repetindo aquela palavra por várias e várias vezes para você poder entender essa evolução do personagem. Elementos que para quem tá acostumado em ver só vídeo de TikTok e mal absorver aquilo que tá vendo, vai ser extremamente maçante, que você vai querer passar o episódio, ou vou te ser bem sincero, que talvez você até drop do episódio se você não tiver muita paciência para isso. Mas aqueles que aguentarem lá no final, depois de ter sofrido junto, depois de ter passado por tudo isso, você vai sentir o pico da emoção que o personagem ou a cena queria te passar. E eu não posso deixar de dar um destaque aqui para a abertura da série, que eu achei fenomenal, como se fossem várias moléculazinhas achando a sua sintonia, pique como uma onda de rádio mesmo, e a partir dali trabalhando em conjunto como uma só. Isso aqui para mim faz meus pelos arrepiar, irmão. E dito isso, agora eu vou para um breve resumão muito louco
foco, que não é bem um resumo, mas da série pra vocês entenderem meio que a premissa do que vai acontecer. Como eu disse lá no começo, essa espécie de alienígena achou uma forma de viajar pelo planeta através de onda de rádio. Encontram essa frequência, fazem uns testes lá, acabam infectando um ser humano e eles começam um processo de infectar todo mundo que tá no planeta. Como os militares já estavam indo muito atrás deles, eles tiveram que correr com esse processo, o que acabou causando a morte de muita gente, enquanto outros nem sequer foram assimilados. Mas esses outros são bem pouquinho, tá? Só alguns que não foram assimilados até onde eu sei. Desculpa pelo ar aí. Incluindo a protagonista Carol, que nesse processo, além de ser uma não assimilada, a esposa dela morreu no processo de assimilação. Então ela já junta essas duas etapas aí que eu falei pra vocês. E essa parte aqui, eu até vou pedir desculpa pra você que já assistiu, mas eu não tenho como não, tipo, botar as minhas experiências de vida na hora que eu tô assistindo. Fiquei com um pouquinho de raiva da Carol, tá? Tem o luto, ela tava triste, mas ela tá numa realidade que todo mundo ali faz tudo pra ela, irmão. Os caras montam o mercado inteiro só pra ela poder fazer compra, enquanto eles tipo economizam o máximo possível pros outros ali. Eu já vou falar mais sobre o porquê que eles são assim, mas tipo, eu queria ver ela passar o luto numa realidade em que ela ia ter que continuar acordando cedo, ia ter que continuar trabalhando, ninguém ia se importar se ela ia ter comida em casa ou não, ninguém ia estar abrindo o mercado só pra ela poder fazer compra, ninguém ia estar levando ela onde ela quiser ou deixando ela escolher o carro que ela quisesse. Calma aí, paizão. White people problem, sabe? Ela tava reclamando até que de barriga, até que meio cheia. Perdão por ser um sem coração e ficar bravo com a mina que perdeu a esposa. Mas eu gosto dela, tá? Depois ao decorrer da série eu gosto dela. E nessa situação conturbada, enquanto ela vai conhecendo esses assimilados, esse ser que pegou todo mundo ali e se tornou uma única consciência, ela começa a descobrir que eles têm algumas fraquezas, tá ligado? Algumas coisas que é desse ser. Por exemplo, eles não podem mentir em nenhuma ocasião. Porém, eles podem omitir informação. E isso vai ser muito importante pra série. Eles não gostam de fazer mal pros outros e nem fazem. Fazem de tudo pra ver as pessoas bem, como aquilo que eu falei de abrir o mercado pra mulher, ou o que eles pedem, eles entregam pra ela também. Que é uma chave muito bem usada pra fechar a primeira temporada, inclusive. Também tem sensibilidade auditiva, o que faz muito sentido, tá? Como eles vieram ali por ondas de rádio, por bagulho de som, quando tem uma tonalidade ali mais agressiva e mais alta, eles bugam todo mundo, todos os conectados começa a ter um surtão lá e se debater e babar no chão. Então eles sabem quando um tá sendo atacado, porque todos os outros vão sentir a mesma coisa, entendeu? E eles passam a série inteira tentando provar o quanto é bom fazer aquilo que eles fizeram, ser assimilado, saca? Como é a sensação, sobre como você se liberta, sobre como é quase que transcender, quase uma religião, sabe? Uma seita muito louca que quer te entregar essa ideologia de que a visão de mundo deles é a melhor. Mas lembra que eu falei que pouquíssimas pessoas não foram associadas? Entre elas, tem dois aqui que vale a pena falar, que é esse maluco que vem lá do outro lado do país. Ele realmente odeia tudo o que envolve essa criatura que assumiu. Ao mesmo tempo, no momento que ele vai pro hospital, ele faz questão de pagar todo o material que foi usado para cuidar dele, a mão de obra das pessoas que existiriam caso aquele povo não tivesse assumido o controle, saca? Ao mesmo tempo que na nossa visão assistindo a série, existem alguns momentos que a gente acha que ele tá sendo mal demais. Então são os extremos da própria sociedade. Assim como um outro camarada, esse cara é muito interessante porque ele se aproveita ao máximo dos assimilados. Faz vários roleplay, ele faz uns bagulho sexual, ele usa tudo os assimilados, cara. Eu acho que ele nem tem preconceito assim com mulher, é velha, nova, todo mundo, nova assim, maior de idade. Coisa estranha do jeito que eu falei. Que inclusive esse cara fazendo roleplay gostou dessa vibe de fingir até que ele é o 007, perde poker pra ele, fica bravo e finge que ele é um dos maiores vilões. Esse cara traz muito entretenimento, tá? Inclusive, tratando muitas vezes as criaturas, por mais que ele seja um babaca muito esquisitinho e meio nojento, ele trata as criaturas muitas vezes melhor do que a Carol, que eu não posso falar isso, viu? Muita coisa é spoiler, tem coisa que eu não consigo falar. Personagens que são muito bem construídos para criar essa perspectiva diferente de várias pessoas sobre uma mesma situação. Porque os personagens não são 100% mal, 100% errado. Eles são pessoas que sentem e reagem de formas diferentes a uma mesma situação. E a gente vai acompanhar eles nesse percurso de amadurecimento e compreensão do que pode estar acontecendo e o do porquê os extraterrestres invadiram a Terra para começo de conversa. Tá do lado de alguém que lá no fundo a gente não confia, não nos compreende 100% e nem nos traz
paz estar com essa pessoa só pelo fato dela tratar a gente muito bem e fazer tudo por nós é melhor do que estar sozinho? E depois de dar essa passada muito rápida que, mano, não fala nada praticamente sobre a série, de verdade mesmo, vou entrar em uma sessão agora sobre o que eu interpretei e as minhas opiniões sobre alguns pontos específicos. A primeira beleza desse seriado pra mim é eles colocarem esses extremos em um enredo tão bem costuradinho. Quando eu fui ver, ela tinha sido escrita numa época de pandemia, pensada pra funcionar em pandemia. Tudo que acontece aqui, claro que reflete diretamente a esse período que a gente passou no mundo. Tem todo o extremo ali das pessoas que brigam por coisas que às vezes parecem óbvias, de quem defende a parada, assim como quem luta contra ela. E não só isso, como essa série foi escrita pra essa atriz que tá fazendo a Carol, de tanto que ele gostou da atuação dela. Essa informação eu vi no canal Piuí. Cinema de verdade é com eles. Não, mentira! Olha como eu sou mentira, tô até dando os créditos errados. Essa foi no Gaveta. Mas os dois são muito bons. Segue os dois aí. Como as pessoas se dividem em extremos, às vezes mesmo tendo um intuito em comum. Mas teremos também o total oposto disso. O coletivismo também pode fazer extremamente mal para as pessoas. Inclusive sendo colocado isso, como eles não conseguem ter criatividade de fazer algo que seja surpresa para eles. Carol começa a escrever um novo livro ali, uma nova página de uma história que ela já conta há muito tempo. A ansiedade que eles ficam só de saber que ela vai escrever, felicidade deles quando ela entrega a página para eles ler e eles podem finalmente ver algo que eles não conhecem. Durante a série eles vão fazer esse negócio de é bom se transformar, vem aqui, vira um de nós, e vão fazer até rituais para mostrar para eles como isso é bom, usar dos próprios parentes dessa pessoa para dizer como aquilo é uma nova vida de paz eterna, como se fosse o arrebatamento, assim, tá ligado? Tem um momento em que a mina aceita se transformar em um deles. Todo um ritual, uma cena muito bonita, tudo bem espiritual, bem sentimental, para que ela se sinta confortável. Assim que ela é assimilada, todo mundo arruma as coisinhas, a música para, todo mundo vai embora e ela nem com a família dela fica mais. Essa cena, ela é sensacional, cara. Essa cena fala muito sobre o que eles podem vir a ser no futuro. Eles falam que fazem tudo para não ver uma pessoa triste, e eles não gostam de fazer mal a ninguém, mas não impedem que isso ocorra com as pessoas. Tem um momento que eles se afastam da Carol, porque eles estão tendo algumas inigualdades com ele. Não, eu inventei uma palavra agora, tendo alguns problemas com a Carol. Eles se afastam dela, que rola inclusive o bagulho do telefone que eu falei pra vocês, sabendo muito bem o que a solidão pode causar para um ser humano, para levar ela ao limite, porque é a forma que eles têm de controlar a situação. Não aumentaria apenas o quanto ela aceitaria da presença deles ali, também deturparia a forma que ela vê a realidade. Ao mesmo tempo que a série mostra que eles são bonzinhos, também te dá pistas do quanto eles podem sim ser cruel. E a série vai o tempo inteiro te colocar nessas posições de se questionar o que você faria. Até onde tá o certo e o errado pra você? Qual é o seu limite? Como por exemplo, tem um momento em que a série mostra que eles comem carne humana. Os humanos que morrem, eles transformam tipo num suco, num leite lá, mistura com um monte de coisa e toma em caixinha, tá ligado? Todo dia se alimenta dos caras. Muita gente ficou chocadíssimo com essa informação. Pra mim, é super natural. Porque eles não podem se alimentar de nada que morre, eles não podem pegar a fruta da árvore, eles não podem matar nada. Tem que se alimentar das frutas que caem, dos bichos que morrem sozinhos, dos humanos que morrem sozinhos. Poderia de verdade passar horas dando mais informações de quanta coisa genial tem nessa série. O elemento simples, cara, que eles jogam em conversas naturais e que é a chave pra fechar episódios, pra finalizar inclusive a temporada. Eles fazem uma conexão tão boa com o absurdo e o limite ali das coisas que a Carol testa, que eu achei um arco assim, ó, muito genial pra continuar, que pra mim se conecta muito ao Breaking Bad também, que a primeira temporada é um pouco mais lenta, mas ela termina de um jeito que você fica muito ansioso pra saber o que vem pela frente, tá ligado? Mas como eu disse, toda a informação que eu der além disso aqui pode estragar completamente a sua experiência, se já não vai estragar alguns pontos, sendo bem sincero com vocês. Dessa vez eu vou fazer uma resenha muito mais raso, muito mais superficial, apenas para botar para fora o quanto essa série realmente me surpreendeu. Imagino que ela vá muito longe. Vá ver essa série, ou talvez você já tenha visto, e aí deixa aqui nos comentários o que você achou dela. Ficou impressionado com a série? Ou você achou ela clichê? Achou ela gote? Ou achou ela framboesa? A framboesa que é ruim ou é o tomate? Não sei, eu não sou cinéfalo, mas eu adoraria de ouvir a opinião
opinião de vocês. Enfim, eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo de alguma forma, e se sim, por favor, considere deixar um like e me seguir nas redes, pode pá? Que Joana abençoe todos vocês e que sempre seja nozes, jamais castanha. Amém. Chupão na bunda e até a próxima.